A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez queria falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, nesse dia, glória a Deus, o Senhor me trouxe uma reflexão sobre essa palavra ingratidão, glória a Deus. Então, queria falar um pouquinho hoje para vocês sobre a ingratidão do indivíduo que não é grato, glória a Deus. Santo é o Senhor. A ingratidão e seus aspectos humanos e a perspectiva bíblica dentro de um contexto social e espiritual. A ingratidão, glória a Deus, como nós conhecemos nos dias de hoje, glória a Deus, como podemos nomeá-la, glória a Deus, e migrar e integrar ela no nosso dia a dia, dentro de um comportamento humano universal. Podemos afirmar que a ingratidão é um comportamento ou um desvio de caráter? Glória a Deus. Vamos começar com o comportamento. Se trata de um comportamento individual representando um desafio significativo para o bem-estar humano. Glória a Deus. Dentro do convívio, uma pessoa que é ingrata, é muito difícil você conviver ali, tentar encaixar com ela dentro de um convívio social, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho, porque ela é muito individualista. Depois mais para frente a gente vai entrar mais nisso. A psicologia entende e compreende como sintomas de uma condição espiritual mais profunda e com consequências negativas que afetam o indivíduo, glória a Deus, de uma forma hostil, mental, emocional, social e espiritual. Esse comportamento é um fenômeno comportamental represente em todas as culturas e épocas. Então quer dizer que isso não é de agora. Pode falar, a pessoa é ingrata agora. Não, isso já vem de muito tempo atrás, né? Quais são, irmãos, os sintomas mais aparentes, né, na pessoa em relação à ingratidão? A pessoa, ela traz uma forte falta de cortesia. Ela traz uma grande falta de cortesia. Ela traz uma falta de gratidão, né? Ela não é grata em nada. Ela é uma pessoa insatisfeita. Ela é uma pessoa muitas vezes até narcisista. E ela é uma pessoa indiferente. Glória a Deus. No aspecto, né, a gente pode descrever assim, definição fundamental. A gente pode colocar assim: não reconhecer o bem ou a ajuda recebida não demonstra gratidão, né? A insatisfação crônica é a incapacidade de valorizar coisas boas, foco no que falta, não é verdade? E constantemente reclama e é descontente com tudo. A pessoa que puxa para esse lado narcisista, né, subjacente, cresce que se deve ser tratado com diferença. A pessoa se sente que ela é melhor que alguém, que ela tem que ser tratada com honraria, né? E a outra pessoa só existe para servir. Tem pessoas que é assim. No nosso meio a gente já não viu? Pessoas que acham que são especiais, pessoas que acham que são diferentes, que têm que ser tratadas diferente, e que o resto das outras pessoas estão apenas para servir a ela, né? A indiferença e a hostilidade ativa é ignorar esforços, minimizar a ajuda, agir friamente ou com raiva, e para mim o pior de tudo, que é cometer traição contra aqueles que, seus benfeitores, aqueles que estão te ajudando, não é verdade? O esquecimento
E o egocentrismo é a facilidade em esquecer o bem recebido, busca exclusivamente os seus próprios interesses. Cegueira para a doação alheia. E aqui a gente pode colocar até uma cegueira espiritual. Na verdade, quem nunca viu as pessoas que a gente dentro da igreja, às vezes, vemos no trabalho, vemos em casa, aquelas famílias que têm muitos filhos, né? Que às vezes tem um lá que ele é diferente. Que um lá que ele, se não foi ele que fez as coisas não prestam. Se não foi ele que cantou, não presta. Se não foi ele que tocou, não presta. Se não foi ele que pôs a mão dele, não prestou. Não é verdade? E aí a pessoa cresce adulta e é assim. Aí a pessoa, se não foi ele que orou, não presta. Se foi ele que não pregou, também não presta. Porque ele é diferente. Ele acha que ele, glória a Deus, é diferente, que ele tem que ter honrarias. Não é verdade? A desobediência e a rebeldia, a recusa em aceitar conselhos, ou submete-se à autoridade devido à autoconfiança excessiva. O cidadão que ele é autoconfiante, né? Que não aceita conselho do pai, da mãe, da esposa, de ninguém, dos amigos, porque ele é o cara. Ele é o última bolacha do pacote. Ele é o cara fora de sério, não é verdade? Mas às vezes ele não consegue entender que ele não consegue trazer a união para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, para dentro da igreja, onde ele estiver. Aonde ele estiver, esse indivíduo é aquele que causa confusão, a fofoca, a bagunça. Sempre com ele tem alguma coisa de errado. Sempre com ele tem alguém incomodando ele, ou alguma coisa está incomodando ele. Ou é o som alto, ou é porque o irmão demorou, ou é porque o amigo demorou, ou é porque ele nunca está bem com nada, porque ele não está bem com ele, porque ele é uma pessoa ingrata. Ele é uma pessoa ingrata. Irmãos, e dentro da ingratidão, aleluia, na visão espiritual, na visão bíblica, traz a ingratidão com uma extrema seriedade, pois estabelece que o humano que não consegue ser grato vai contra tudo que Deus projetou para nós aqui na Terra. Pois se Deus criou os seres humanos para ser prósperos e íntegros, glória a Deus, a Bíblia entende que a pessoa que não é grata está em condenação, pois é uma falha, aleluia, só de caráter? Não, porque é uma falha humana em glorificar a Deus, tendo essa omissão em reconhecer que só Cristo está a salvação. Então, dentro desse contexto, a pessoa que ela é ingrata nas visões espirituais, ela é uma pessoa condenada, né? A ingratidão para Deus não é só como uma falha moral, mas sim como uma rebelião espiritual, pois o indivíduo que se julga mais do que a Deus e não consegue admitir a benevolência divina, acaba se tornando como se fosse um indivíduo que é o seu próprio Deus, que é aquele homem soberbo, é aqueles homens que nós vemos nos dias de hoje, que ditam regras, eles colocam o nome de Deus, mas para fazer os seus benefícios próprios e muitas vezes errado. Sendo assim, a pessoa ingrata quebra a comunhão com Cristo, criando um pecado-chave, criando um pecado que para mim é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele abre portas para os outros
Ele abre portas para caminhos que não têm mais volta. A narração bíblica oferece alguns exemplos, né, em seus evangelhos, tais como o povo de Israel, glória a Deus, que foi levado por Moisés, tirado do cativeiro, sendo instrumento de Deus. A pessoa era escrava. Todos nós sabemos o que uma pessoa escrava tem como direito. Não tem nada. Pessoa escravizada, a pessoa ela é humilhada, machucada, abusada, ela é morta, não tem julgamento, não tem nada. É um pedaço de carne, glória a Deus, jogado ao vento. É um pedaço de carne que não tem valor para aquela pessoa que escraviza. Na verdade, como a gente viu ali atrás. Então, o que aconteceu com o povo de Israel? Aquilo que, devido às suas desobediências no deserto, sendo que o que era para ser 40 dias virou 40 anos. E nós vimos isso se repetir depois. Porque o mesmo povo de Israel, que virou uma nação de Deus, virou uma nação especial, uma nação escolhida pelo Senhor, esqueceu do Senhor. Por um grande tempo, ela esqueceu do Senhor. Esqueceu da sua própria história, da sua própria identidade. Virou um povo idólatra. Virou um povo sem pátria, aonde o ouro e a prata e as coisas do mundo dominaram seus reis, fazendo com que a desobediência e a ingratidão fosse que o povo fosse cativo. Fez com que o povo fosse escravizado pela Babilônia. Não é verdade? E ainda o outro exemplo é o rei Saul. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, que foi, aleluia, levantado pelo próprio Deus, que no começo, no início, era um temente a Deus, as coisas de Deus, era grato, glória ao nome do Senhor, mas que no final virou um homem soberbo, virou um homem, aleluia, dono das verdades. Ninguém mais poderia fazer nada em Israel se não fosse pelas mãos dele. Glória a Deus. Então, irmãos, neste dia queria falar sobre a ingratidão. Se você se encaixou em algum desses exemplos que nós colocamos aqui, se você é uma pessoa aonde você não consegue, aleluia, fincar uma bandeira e estabelecer num lugar porque tudo e todos estão errados. Você não consegue agradar ninguém ou ser agradado. Você não consegue lembrar e agradecer das pessoas que te ajudaram na sua vida. Em momentos que você passou por dificuldade, em momentos que você esteve sozinho e recebeu um abraço, um carinho, ou muitas vezes teve uma ajuda financeira, teve uma ajuda moral, e você não consegue ser grato, comece a prestar atenção e pedir perdão para o Senhor. Porque senão você vai virar uma pessoa sem crença, que deve ser tratada, acha que deve ser tratada diferente, deve ser paparicada, deve ter as coisas, porque você é incapaz de valorizar as coisas boas que as outras pessoas fazem para você, ou as pessoas ao seu redor. Glória a Deus. Tendo até às vezes ficando agressiva, ignorando, agindo pelas costas, traindo, confabulando, muitas vezes até com raiva, glória a Deus, contra aqueles que foram seus benfeitores. Então, irmãos, na tarde deste dia, não vamos esquecer, aleluia, do que o Senhor é o Criador do céu e da terra.
que somente nele há a salvação, e aqueles que não tiver com Cristo estão fora da salvação. Não sou eu, irmãos, que estou falando nada. Tem milhares de outras crenças. O Senhor é o princípio e o fim. Ele esteve lá junto com o Pai na criação do mundo. Se não fosse assim, não haveria nada. Então, irmãos, a sua recusa em aceitar os conselhos, em se submeter, aleluia, à sua própria, às vezes, glória a Deus, dentro da sua igreja, se submeter, aleluia, às doutrinas que tem aí, ou às doutrinas de Deus, glória a Deus, porque você é uma pessoa autossuficiente. Isso quer dizer que para Deus você está em rebelião, que você está, aleluia, espiritualmente quase morto, porque você acha que você é autossuficiente e que você é o seu próprio Deus. Então, irmãos, eu agradeço esse tempo tomado dessa tarde, que cada um possa, aleluia, pensar um pouco nessas palavras, aleluia. E aquele que não está ainda, aleluia, nas mãos de Cristo, corra para Ele, corra para esse abraço, bata essa porta, que a porta ainda está se abrindo, mas não se sabe até quando. Deus seja eternamente louvado.